Quantas vezes você olhou para o horizonte da sua vida e viu uma sombra se erguer, bloqueando a luz do sol, impedindo o seu progresso, roubando a sua paz? Nós fomos condicionados, desde a infância, a acreditar que as maiores batalhas são travadas do lado de fora. Aprendemos a temer o desemprego, a doença, a exclusão, a crise financeira, o vizinho caluniador, o chefe tirano. Damos nome a esses gigantes. Medimos a altura deles, a força de suas lanças e o peso de suas armaduras. E assim como o exército de Israel no vale de Elá, nós trememos. Ficamos paralisados nas trincheiras da nossa própria ansiedade, esperando o próximo grito, o próximo golpe. Mas eu preciso que você respire fundo agora. Desligue o barulho ao seu redor e olhe para dentro. Porque, ao reler a história de Davi, aquele jovem pastor que ousou pisar onde guerreiros experientes não pisavam, algo se revelou. Uma verdade oculta nas entrelinhas das Escrituras, um segredo que muda completamente a forma como lutamos contra nossas guerras. Eu percebi que o meu gigante, e muito provavelmente o seu, nunca foi quem pensávamos que fosse. A narrativa bíblica nos diz que Golias se apresentou pela manhã e à tarde, desafiando as linhas de Israel. 40 dias de terror psicológico. Perceba isso. Antes de qualquer espada ser desembainhada, antes de qualquer sangue ser derramado, a batalha já estava perdida na mente dos soldados. O verdadeiro poder de Golias não estava na sua estatura de quase 3 metros, nem na sua cota de malha impenetrável. O poder dele estava na sua voz. Na narrativa que ele construiu, ele dizia: "Hoje eu desafio as tropas de Israel." Ele plantava a semente da inferioridade. E aqui está a primeira revelação profunda para o seu coração hoje. O gigante que você enfrenta não é o problema que está diante de você, mas uma narrativa que você conta para si mesmo sobre esse problema. O gigante real é a voz interna que concorda com o inimigo. Quando Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura, ele estava tentando resolver um problema espiritual com ferramentas humanas. A armadura era pesada, desajeitada, não cabia naquele momento jovem. Quantas vezes você tentou lutar suas batalhas usando a armadura de outra pessoa? Tentando ser quem você não é, tentando usar as estratégias do mundo, a força do braço, a manipulação, ou até mesmo a religiosidade vazia para vencer uma guerra que é, na essência, sobre a identidade? Davi tirou aquela armadura. Ele se despreza das expectativas dos outros. Ele se despiu do medo do rei. Ele desceu ao ribeiro e pegou 5 pedras lisas. Mas a verdadeira arma de Davi não era uma pedra. A verdadeira arma era a certeza absoluta de quem ele era em Deus. O seu verdadeiro gigante é a incredulidade que habita no espelho. É aquela versão de você que sussurra na calada da noite, dizendo que você não é bom o suficiente, que o seu passado te condena, que seus erros são imperdoáveis, que o futuro é um abismo escuro. Esse é o Golias que precisa cair hoje. Quando olhamos para a história, focamos na pedra balançando e atingindo a testa do filisteu. Mas a vitória aconteceu antes. A vitória aconteceu quando Davi olhou para o gigante e não viu um monstro invencível, mas viu um incircunciso que ousava afrontar os exércitos do Deus vivo. A questão é a perspectiva. Onde todos viam um gigante grande demais para ser derrotado, Davi viu um alvo grande demais para ser errado. O que está ocupando sua visão hoje? O medo tem essa capacidade terrível de distorcer a realidade. Assim como os espias que foram ver a Terra Prometida e voltaram dizendo: "Nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos", o seu gigante interno se alimenta da sua autoimagem distorcida. Se você se vê como um gafanhoto, qualquer problema será um gigante. Se você se vê como um filho amado do Criador dos céus e da terra, qualquer gigante se torna apenas uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele. O gigante não é falta de dinheiro. O gigante é o medo das desvantagens que te impedem de ser generoso e confiar na provisão. O gigante não é a solidão.
O gigante é uma crença de que você não é digno de amor, o que te faz aceitar migalhas emocionais. O gigante não é o diagnóstico médico. O gigante é o desespero que te faz esquecer que a última palavra sempre vem do trono da graça. Pense no profeta Elias, um homem que fez fogo abaixo do céu, que gerou centenas de profetas de Baal. Mas logo depois dessa vitória estrondosa, ele fugiu de uma ameaça e se escondeu em uma caverna, pedindo a morte. O gigante de Elias não era Jezabel. O gigante de Elias era uma exaustão emocional, uma depressão que sussurrava que ele estava sozinho, que ele era o único que sobrou, que todo o esforço tinha sido em vão. Talvez esse seja o seu gigante hoje. O cansaço da alma, aquela fadiga que o sono não cura. Você vence batalhas no trabalho, cuida da família, mantém a aparência de força, mas por dentro, na caverna do seu coração, você está preso, esperando o fim da tempestade. Deus não repreendeu Elias com trovões. Deus veio no silêncio suave. Deus tratou o corpo de Elias, deu-lhe pão e água, deixou-o descansar. Para resolver o gigante interno, você precisa parar de lutar com a espada de Saul e começar a usar a estratégia do silêncio e da confiança. Ó gigante grita. A fé sussurra. O medo faz estardalhaço, exige atenção urgente. A presença de Deus é uma brisa mansa que nos convida à quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a pedra que derrubou o gigante da ansiedade. Não é sobre fazer mais, correr mais, gritar mais alto, é sobre parar. É sobre descer ao ribeiro da graça de Deus e escolher as pedras da promessa, a pedra que diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A pedra que diz, tudo posso naquele que me fortalece. A pedra que diz, no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você percebeu agora? O inimigo queria que Davi lutasse corpo a corpo. Se Davi tivesse tentado lutar com espada contra Golias, teria morrido. O gigante queria trazer Davi para o campo dele, para as regras dele. O seu gigante interno, seja a culpa, a vergonha, o vício ou a ira, quer que você lute com as forças humanas. Ele quer que você tente se justificar, que você tente esconder seus pecados, que você tente preencher o vazio com coisas passageiras. Não entre nesse jogo. Mude o campo de batalha. Leve a luta para o reino espiritual. Diga ao seu gigante: você vem contra mim com espada, lança e escudo, com memórias do meu passado, com diagnósticos e estatísticas. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso não é apenas uma frase bonita de efeito. Isso é uma transferência de responsabilidade. Quando você invoca o nome, a batalha deixa de ser sua e passa a ser de Deus. E Deus nunca perdeu uma batalha. O gigante cai não pela sua força, mas porque ele não pode permanecer de pé diante da santidade que habita em você. A pedra afundou na testa de Golias. A testa é o lugar da mente, o lugar dos pensamentos. Foi ali que a batalha foi vencida. É na sua mente que a vitória precisa acontecer agora. Derrubar os argumentos. A Bíblia nos diz para levarmos cativo todo o pensamento à aprovação de Cristo. Isso significa que, quando o gigante disser, você vai falhar, você captura esse pensamento, o algema com a verdade e diz, não, pois aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Há um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Davi correu em direção ao gigante. Ele não ficou na defensiva. Quando você descobrir que o gigante é, na verdade, uma mentira projetada para te parar, você para de fugir. Você corre em direção a ele. Você enfrenta a dor, você enfrenta o trauma, você olha para a dívida, você olha para o problema relacional, não com arrogância, mas com a audácia da fé. Porque você sabe que o que está com você é maior do que o que está no mundo. O medo paralisa, mas o amor lança fora todo o medo. O amor de Deus por você é a garantia da sua vitória. Ele não te trouxe até aqui para morrer nesse vale. O vale de Elá não é o seu cemitério. É o seu palco de promoção. O gigante que se levanta hoje é apenas o degrau para o novo nível de autoridade que Deus quer te entregar. Imagine uma cena depois que o gigante caiu. O silêncio que deve ter sido feito conta 2 militares. Ó choque!
Aquilo que parecia impossível aconteceu em segundos. A sua liberação também pode ser assim, instantaneamente. Mas ela exige essa mudança de chave em sua mente. Pare de alimentar o gigante com sua atenção. O que você foca, expanda. Se você passa o dia todo pensando na doença, a doença se torna seu Deus. Se você passa o dia todo pensando na traição, a amargura se torna seu ídolo. Tire os olhos de Golias. Coloque os olhos no autor e consumidor da sua fé. Lembre-se também que Davi levantou 5 pedras. Alguns teólogos dizem que era porque Golias tinha 4 irmãos. Davi estava pronto não só para vencer o problema atual, mas para erradicar toda a linhagem daquele mal. Quando você vence o gigante interno da insegurança, você não está apenas mudando o seu dia. Você está mudando a história da sua família. Você está quebrando maldições hereditárias. Você está ensinando aos seus filhos que não é preciso viver escravo do medo. A sua vitória no segredo gera frutos públicos. O gigante que cai dentro de você abre caminho para que outros ao seu redor também sejam livres. Talvez você esteja sentindo um pouco agora. Talvez a sua base pareça vazia e o seu cajado frágil. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A sua fraqueza é o cenário perfeito para o poder de Deus se aperfeiçoar. Não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze a sua pequena fé. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela já é suficiente para mover a montanha que está na sua frente, ou cair para o gigante que está gritando em sua mente. Eu quero convidá-lo agora para visualizar esse campo de batalha. Visualize seu gigante. Dê a ele o nome que ele tem: ansiedade, vício, luto, medo do futuro. Agora, veja ele escondendo. Veja a sombra dele se dissipando diante da luz intensa que emana da cruz. A cruz foi o lugar onde o maior de todos os gigantes, a morte e o pecado, foram derrotados para sempre. Se Jesus sofreu a morte, o que é esse problema temporário diante dele? Nada. Absolutamente nada. Você é livre. Você está revestido de força. A sua mente é território do Espírito Santo, não playground de Satanás. Retome a posse da sua paz. Feche os olhos onde quer que você esteja, se puder, e conecte-se com essa verdade. Sinta o peso da armadura de Saul caindo dos seus ombros. Sinta a leveza de ser só você, um filho, uma filha, amparado pelo Pai. Não há necessidade de desempenho. Não há necessidade de fingir. Há apenas a necessidade de confiança. O gigante já caiu. A poeira está baixando. E o que resta de pé é você e Deus. Vamos orar juntos agora. Eu serei a sua voz. E você repete essas palavras no silêncio do seu coração, com toda a fé que consegue reunir. Senhor Deus, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, eu me apresento diante de Ti agora, reconhecendo que muitas vezes tremi diante de sombras. Eu confesso que olhei para os gigantes da vida e permiti que eles parecessem maiores do que a Tua promessa. Perdoe-me por duvidar do Teu poder e por tentar lutar com as minhas próprias forças limitadas. Hoje, Pai, eu identifico que o meu maior inimigo não está lá fora, mas aqui dentro, nas minhas dúvidas, nos meus medos e na minha incredulidade. Eu decidi, neste momento, depor as minhas armas carnais e pegar a pedra angular da fé. Eu declaro que a minha mente está renovada pela Tua palavra. Eu ordeno a todo gigante de ansiedade, depressão e medo que se cale agora em nome de Jesus. Eu não sou o que dizem que sou. Eu sou quem Tu dizes que sou. Eu sou mais que vencedor. Eu recebo a Tua paz, que excede todo o entendimento. Que o meu coração seja o Teu tabernáculo e que nenhuma mentira do inimigo encontre morada em mim. Eu profetizo um tempo de vitória, não pela força do meu braço, mas pelo poder do Teu Espírito. Sustenta-me, guarda-me e guia-me pelos vales da vida, até que eu habite na Tua casa para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o lugar secreto de sua alma, se você sentiu o gigante estremecer dentro de você,
Saiba que o processo começou. Não deixe essa chama se apagar.